uma frase que dizia: você tá rindo de mim ou você tá rindo pra mim? Você tá rindo pra mim ou você tá rindo de mim? E aí a pessoa que tava rindo falou: não tava rindo nem pra você e não tava rindo de você, eu tava só rindo. Aí a pessoa às vezes que escuta assim, ficava assim meio sem graça, né? Porque na verdade a gente quer fazer parte das coisas, nós queremos ser parte das coisas. E às vezes tem gente que fala assim: falem mal, mas falem de mim. A pessoa quer de alguma maneira ser notada, percebida, mesmo que não seja por uma coisa legal. Mas a gente sempre acha que as coisas é sobre nós. Nós sempre pensamos que as coisas são sobre nós, né? Uma vez eu estava andando na rua com uma pessoa que tinha feito um procedimento aqui, e aí a gente estava conversando e a pessoa falou assim: olha, tá todo mundo olhando para mim. Eu não quis magoar a pessoa, porque eu achava que se eu falasse pra pessoa assim: não tem ninguém olhando pra você, acho que ela ia se ofender. Mas não tinha ninguém olhando. Tipo assim, se a gente passou por 10 pessoas, essas 10 pessoas, uma deu uma olhada de relance. Nem ficou assim. Mas a pessoa que ela fez o procedimento, estava inchado, estava de uma forma diferente do que ela costumava sair na rua. Na cabeça dela estava todo mundo olhando para ela. E eu que estava do lado, não percebi isso. Mas eu não falei nada, deixei a pessoa pensar. Porque eu pensei: se eu falar não tem ninguém te olhando, às vezes a pessoa se ofende. Engraçado isso, né? Porque a pessoa se incomoda com o fato de todo mundo estar olhando para ela. Isso incomoda. Mas também o fato de ninguém estar olhando também incomoda. Porque é tudo sobre nós. Nós achamos que é tudo sobre nós. Esse meme, né? Essa fala antiga que fala: você tá rindo de mim ou você tá rindo pra mim? Se a pessoa fala assim: nossa, nem te vi, a pessoa fica assim: não, mas eu tava na direção que você tava olhando, você tava olhando pra mim. A pessoa fala: não tava olhando pra você. E fica uma conversa sem fim, porque a pessoa acaba que ela ia se ofender se estivesse rindo dela, ela ia se ofender se a pessoa não estivesse vendo, porque tudo tudo se diz respeito a nós. Paulo, lá em Efésios 1:8, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, Efésios 1:8. Efésios 1:18. Eu tenho mania de falar referência errada, vocês já perceberam, né, gente? Mas eu corrijo na legenda, então se eu falar aqui um texto errado, vão conferir lá na legenda, tá bom? Me perdoe. Efésios 1:18. Paulo fala assim: ora, ainda que os olhos do vosso... oro, ele fala oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que saibais qual a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da herança dos santos. Paulo estava dizendo assim: olha, a minha oração, eu tenho orado para que para que Deus ilumine os olhos do coração. Paulo estava dizendo: eu oro para que a visão que vocês têm no coração de vocês sobre tudo, sobre as coisas, eu oro para que esse olhar de vocês sejam iluminados por Deus, para que vocês possam enxergar o que Deus preparou para vocês. Para que Deus mostre para vocês a riqueza que tem a presença dele, a riqueza que tem o chamado, a riqueza que temos na esperança verdadeira, na real esperança do nosso chamado. Então Paulo fala assim: olha, eu queria que o olhar de vocês fossem curados. O olhar do coração, o olhar das emoções de vocês fossem curados, para vocês enxergar a beleza, a riqueza da vida de vocês, do chamado de vocês, da história de vocês, do caminho de vocês. Não existe nada no caminho de vocês maior que Deus. Não existe nada no chamado de vocês que Deus não possa expandir, crescer, melhorar. Por que Paulo fala: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados? Porque o nosso coração é cego, é surdo e mudo. A gente só fica ali reagindo de acordo com o que a gente está vendo.
E muitas vezes nós vemos, o que nós vemos é o que nos aconteceu, o que fizeram conosco, e tudo ali se torna sobre nós. E Paulo, olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para vocês enxergarem Deus em todas as situações. Para que vocês vejam, as emoções de vocês consigam enxergar a riqueza, a esperança real que vocês têm, para onde que vocês têm que olhar. Eu vou ler de novo. Oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual a real esperança do seu chamado, o chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Sabe, a nossa vida é pesada, a nossa história é pesada, porque tudo é sobre nós. E há um sofrimento muito grande quando nós relacionamos todas as coisas sobre nós. Agora, quando os olhos do nosso coração é iluminado, nós conseguimos enxergar a riqueza do nosso chamado, do nosso legado, da nossa história. Existe uma riqueza dentro do sofrimento que só alguém que tem os olhos iluminados por Deus pode enxergar a provisão, a mão de Deus ali, o tornando completo para viver a carreira que está proposta na sua frente. Sabe, tem um versículo em Provérbios 4:25 fala assim, que os olhos de vocês, que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Então aqui Provérbios está falando assim, que os olhos de vocês olhem direito. Nós precisamos olhar direito para as situações. E ter os nossos olhos fixos para as coisas que estão diante de nós. E Paulo fala isso, Filipenses 3:14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das sentenças que me colocaram, do diagnóstico, esquecendo-me das questões que me limitam, que me aprisionam, que me ferem, que me machucam, eu me desembaraço dessas coisas, eu avanço para as coisas que estão adiante, para as coisas que estão diante de mim. E Provérbios fala, vocês precisam olhar direito, olha direito essa situação. Pede a Deus para iluminar os seus olhos, os olhos do seu coração, iluminar os olhos das suas emoções, para você enxergar essa situação e olhar que não é sobre você, é sobre Deus. Tudo é sobre Ele. Alguém te feriu, não feriu você, feriu a Deus. Na Bíblia fala que nós somos como a menina dos olhos dele. Então, antes que alguém fira você, antes que alguém faça algo com você, ela chegou em Deus primeiro. Uma vez eu estava assim, muito indignada, porque eu achava que uma pessoa tinha que ter pensado em mim. Ela não pensou em mim. Como assim? E aí, fez algo difícil, e eu falei, por que a pessoa não pensou em mim? Quando foi tomar uma decisão dessa? E aí Deus falou no meu coração, Fernanda, essa pessoa não pensou em mim. Eu falei, quem sou eu na fila do pão? Aí eu pensei, mas quem sou eu na fila do pão? Eu falei, é mesmo, Senhor. Alguém para chegar a ferir meu coração, feriu primeiro o coração de Deus. E quando os meus olhos não estão em mim e tudo sobre mim, eu entendo que a mão de Deus está ali. E ela é maior do que qualquer desprezo que fizeram comigo. Melhor do que qualquer traição. A presença dele é maior. Maior do que qualquer ofensa que alguém tenha feito, qualquer abuso. A presença dele vem para tirar as nossas sentenças e transformá-la em ministério, em propósito na nossa vida. Ele transforma todas as coisas ruins que nos aconteceram em bem para nós. Então tudo se torna sobre ele, não sobre nós. Sabe? A palavra de Deus, eu até postei esses dias um menininho falando sobre Jabez, eu achei muito interessante. A história de Jabez é incrível. Porque Jabez, ele foi sentenciado com um nome que significava dor e sofrimento. Porque no nascimento dele, a mãe sofreu muito.
teve muitas dores e ela, quando abriu a boca para dar o nome desse menino vai ser Sofrimento. E na cultura hebraica, o nome carregava a identidade e o destino da criança. E como ele seria visto e seria tratado pela sociedade. Então, como que vocês acham que uma criança que tem um nome que significa dor e sofrimento, como que vocês acham que a sociedade local iria tratá-lo? Como alguém amaldiçoado. Como alguém que não merece ser ouvido, não merece ser respeitado, porque ele causa dor. Ele carrega esse nome. Só que quando nós olhamos a história de Jabez, a gente descobre que ele foi o mais respeitado da sua família. E você sabe qual foi a virada de chave na vida de Jabez? A oração. Ele era um homem de oração. Então, tudo aquilo que veio para condenar a história de Jabez, Deus transformou em bem. E ele passou a ser respeitado. A oração na vida de Jabez mudou o entendimento daquela sociedade, daquela cultura, sobre quem ele devia ter sido e de quem ele realmente se tornou. Porque a oração fez a diferença na vida de Jabez. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Eu não sei. Às vezes você fala assim, Fernanda, você não sabe o que aconteceu comigo. Fizeram isso comigo. Olha o que fizeram comigo. Olha, isso aconteceu comigo. Olha, eu fiz isso por causa disso. Eu. Coloca Deus no lugar do seu eu e no lugar... Coloca Deus aí. Fizeram para Deus. E Deus está trabalhando nesse seu deserto tão difícil para o seu bem. Jabez entendeu isso. E a história de Jabez está registrada em 1 Crônicas 4. E aí fala, a partir do versículo 9, fala assim: Jabez foi um homem mais ilustre, e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez porque ela deu à luz a ele em meio a muito sofrimento. É sabido que Jabez rogou ao Deus de Israel. A oração de Jabez foi a seguinte: que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que lhe pediu em oração. Sabe, primeiro Jabez reconhecia. Ele não fugia de quem realmente ele era, ele sabia do nome dele, sabia das limitações que o nome dele traria para ele ali naquela sociedade. Só que ele chegou diante de Deus e falou: pai, aqui tá aqui, eu tô aqui. Entregou para Deus. Confiou que Deus tinha o poder de fazer coisas na vida dele, que o nome, que a história, que a sentença, que o diagnóstico, que tudo ali estava contra ele. Mas ele chegou e falou assim: eu tô falando com o Senhor porque é o Senhor que é o dono da minha história. O Senhor que determina quem eu vou ser e quem eu não vou ser. Enquanto o meu nome significa dor, e eu tenho motivo suficiente para viver isolado, eu tenho motivo suficiente para me sentir limitado, eu tenho motivo suficiente para me sentir inseguro, porque eu sou alvo de críticas, eu tenho motivo suficiente para viver angustiado, para viver me sentindo pequeno, para viver me sentindo não amado, para viver me sentindo rejeitado, para viver me sentindo um nada nessa vida. Mas eu escolho falar com o Senhor. E eu sei que o Senhor pode dar o que eu estou pedindo. Então ele chega para Deus e fala assim: olha, Senhor, eu quero pedir para o Senhor. Ele fala assim: que o Senhor me abençoe. A mãe dele não abençoou ele no nascimento dele. Esse nome não é uma benção, é uma maldição. Inclusive naquela época, naquela cultura. Então ele falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. E aí ele fala assim: e eu peço que o Senhor aumente a minha propriedade. Jabez estava dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não fui abençoado no meu nascimento, mas eu sei que o Senhor pode me abençoar. Eu sei que é para eu viver isolado, remoendo minhas dores, mas eu quero que o Senhor aumente a minha propriedade. Jabez chegou e falou:
eu peço que o Senhor aumente as minhas possibilidades. Porque eu vou aproveitar cada uma delas. Jabez não estava olhando para o passado, Jabez estava olhando para as coisas que estavam diante dele. Ele pediu bênção porque sabia que Deus era maior e mais forte do que a sentença de maldição que o nome dele carregava. Ele chegou diante de Deus e pediu expansão. Confiou que esse processo que ele estava passando podia torná-lo maior que a sua dor. E que a sua dor se tornaria inspiração, porque ele foi respeitado e foi inspiração para a vida de uma cultura local. Porque o que seria uma sentença de ruim na vida dele o tornou respeitado, o mais respeitado da sua casa, o mais admirado, aquele para quem as pessoas olhavam e queriam fazer, queriam ser igual. Às vezes você chega para Deus, fica pedindo a Deus coisas que não tem nada a ver com o que está diante de você. Você está pedindo para Deus olhar para a sua dor, te arrancar desse lugar, mas os seus olhos não estão em Deus, estão na sua dor, está em você, porque é tudo sobre você. Quando os olhos do seu coração, assim como Paulo falou, eu queria tanto que eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, porque vocês precisam enxergar essa situação com a riqueza real que ela tem do chamado de vocês. Existe uma riqueza que todas as dores no processo da nossa vida vêm cegar o nosso entendimento. Porque aí o nosso olho fica só na nossa dor, só nas nossas questões e tudo é sobre nós. Não, Fernanda, eu não vou porque todo mundo vai olhar para mim. Todo mundo quem? Ninguém. Sabe, nós damos uma importância às vezes para nós muito grande. E essa importância nos coloca em lugar de vulnerabilidade. Nós ficamos dependendo da aprovação das pessoas. Se alguém chega e fala alguma coisa que confirma a sua insegurança, seu mundo acaba. E assim como Paulo disse aqui, em Efésios 1:18, a minha oração para vocês experimentarem que Deus abra os olhos do coração de vocês, os olhos das emoções de vocês, para que vocês tenham a emoção certa ao olhar para algo que te deixa tão inseguro, que te deixa tão vulnerável. E você fala, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou dar conta disso, eu nunca vou sair desse lugar. Porque você se torna sobre você. Porque quando você se torna sobre Deus, tudo que te acontece, eu estou nesse lugar porque Deus permitiu. Não tem ninguém me ajudando agora, porque Deus permitiu. Ele quer ter uma conversa comigo a sós, ele quer um tempo comigo. O dia que eu precisar de gente, ele vai mandar. Eu tô dizendo isso todo dia, né, gente? Mas é porque não são coisas que eu li em algum lugar. Eu tô falando coisas aqui com vocês, Janete tá aqui, minha amiga querida, Lourdinha também caminha comigo, sabe que eu falo coisas aqui que eu vivo no meu dia. E eu posso dizer para vocês, essa oração de Paulo aqui, ela é muito significativa. Quando ele fala assim, olha, eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Porque nós temos a mania de tornar tudo sobre nós. E aí fica pesado. O fardo fica pesado. Tá todo mundo me olhando. Fulano ali, eu não sei se ele riu de mim ou se riu pra mim. Tudo mim. A pessoa nem tava pensando, nem te viu quando tava rindo. E você acha que foi sobre você. Mas você viu, o pastor entrou, me olhou esquisito. Acho que eu fiz alguma coisa que o pastor não... O pastor nem sabe que você tava ali naquele lugar, às vezes ele não te viu. Não me viu? Nossa, o pastor nem me viu. Aí tudo é sobre mim. Tudo é sobre mim. E aí, filho, você vai sofrer muito, porque o fardo fica pesado. E aí aqui em Provérbios fala assim, que os seus olhos olhem direito. Os nossos olhos precisam olhar direito, que as suas vistas se fixem nas coisas que estão diante de você, nas coisas que são reais. E nós só vamos poder olhar para as coisas como elas realmente são, do jeito que elas são, se Deus abrir os olhos do nosso coração, das nossas emoções. Por que vocês acham que Jabez teve a resposta da oração dele? Por que vocês acham que Jabez era respeitado?
sendo que ele tinha tudo para ir contra. Porque Jabez, o segredo dele era a oração. Ele não tornou a dor dele sobre ele tornou sobre Deus. Eu sei, já sei que meu nome significa dor. Já sei que eu tenho essa sentença, mas eu conheço o Deus que pode mudar a minha história. E ele chega diante de Deus e fala: Senhor, a primeira coisa que Jabez fala na oração dele: sobre mim não tem bênção. Sobre mim me colocaram lá, quando eu nasci, uma maldição de ser alguém portador de dor e de sofrimento, alguém que carrega dor, carrega sofrimento. Eu sei que o Senhor pode me abençoar. O Senhor pode mudar minha história. Então, Jabez não tornou a dor dele sobre ele. Ah, minha mãe. Se minha mãe não tivesse me colocado esse nome, eu seria um fazendeiro rico, eu teria muitas ovelhas, mas minha mãe me botou esse nome. Também, ó só, a cidade inteira me critica porque eu tenho esse nome. Porque eu. Jabez não tornou a dor dele sobre ele tornou sobre Deus. Eu tenho essa dor, mas eu conheço o Deus que me criou, o Deus que me deu vida. E é para ele que eu vou, é com ele que eu vou conversar. Eu não vou ficar remoendo minhas dores, conversando com a minha dor. Eu vou conversar com o meu Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Me torne alguém abençoado. Sabe o que é ser alguém abençoado? É alguém que tem tanta bênção que não tem como passar perto dele e não ser abençoado também. Então, para de olhar para sua dor. Faz igual Jabez. Reconheça, não, eu sei. Então, por isso, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Porque eu estou nesse lugar aqui porque o Senhor permitiu. Não é porque minha mãe me colocou. Não é porque me aconteceu, fulano fez isso comigo. O Senhor permitiu, o Senhor está comigo aqui, então eu quero que o Senhor me abençoe. Muitas vezes nós não temos coragem de pedir a Deus para alargar as nossas tendas, porque você não se sente, fala, eu não vou pedir a Deus, já sabe que eu preciso, eu não vou pedir a Deus para ser rico. Eu não estou falando aqui para você rico. Eu estou falando aqui para você pedir a Deus para abençoar você. Jabez não pediu para ser milionário. Ele só pediu assim: alargue as minhas fronteiras, aumente as minhas possibilidades e eu vou aproveitar todas elas. Aumente minhas chances, porque eu não tenho chance nenhuma de crescer, mas se o Senhor aumentar, eu vou aproveitar todas elas. Mas você só vai aproveitar as oportunidades que Deus vai colocar sobre a sua vida se você parar de pensar que é tudo sobre você. Pensa que todas as coisas é sobre Ele. É por Ele, é para Ele. Todas as coisas foram criadas porque dele, por Ele. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Você acha que são coisas só boas? Todas as coisas estão no controle de Deus, tanto as boas quanto as ruins. E na palavra dele diz, acho que é Romanos 8, 28. Eu posso ver aqui todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa tarefa, o nosso trabalho é amar a Deus. É confiar que Ele é maior do que qualquer diagnóstico, qualquer sentença. Para de olhar para si e ficar remoendo dores. Chega diante de Deus, como Jabez chegou: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu peço que o Senhor me abençoe. E eu peço também que o Senhor aumente a minha propriedade, as minhas possibilidades, as minhas chances. Alguém que ora é alguém que trabalha com o que tem nas mãos. Quem ora é alguém que tem as emoções iluminadas e para de olhar errado para as coisas. Olha direito. Assim como Provérbios 4, 25 está falando que os olhos de vocês olhem direito. Então que o Espírito Santo de Deus hoje, nessa manhã, ilumine os olhos do seu coração. Para que você não olhe com uma visão tão deturpada sobre tudo que está acontecendo. É tudo sobre Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Deus tem que ser o centro da sua vida. A chave que mudou o destino, que mudou a sentença de Jabez foi a oração. Porque na mão do Espírito Santo está o fruto do Espírito que vai ser derramado e não está em outro lugar. E a oração é a conexão que nos faz ter acesso à ação do Espírito Santo em nós, para que o nosso coração olhe direito.
Olhe direito. Para onde que a gente tem que olhar? Para as coisas que estão diante de nós. Um dia de cada vez. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Para terminar essa live, Filipenses 3,14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu escolho avançar. Para quê? Para o alvo. Qual que é o alvo? Álvaro. Qual que é o alvo? A carreira que está proposta para você. Tem uma carreira proposta, criada, pensada em tudo que você é, em tudo que você pode nas mãos de Deus. Essa carreira foi pensada e feita e desenhada exclusivamente para você. Ninguém vai traçar, caminhar a jornada que é sua. Só você pode fazer isso. Então, enquanto você está com seus olhos fechados na sua dor, não está olhando direito, não está enxergando direito, as pessoas estão seguindo a vida delas e a sua está paralisada. Porque você não está olhando para o autor e consumador da sua fé. Avance, siga, vá, olhe direito para as coisas que estão diante de você. Vai, porque não é tudo sobre você, é tudo sobre Deus. Enxergue isso como Jabez e tenha uma vida incrível e plena. Você vai viver dores, vai viver lutas, mas quando você sabe que é tudo sobre Ele, você entendeu e aprendeu daquele que é manso, daquele que é humilde de coração, e o seu fardo pesado foi retirado por Ele, e Ele colocou um jugo suave, um fardo leve sobre os seus ombros. Porque viver quando tudo é sobre nós é muito pesado. Por isso que às vezes você fica, ai, Deus podia me levar logo. Você acha que a plenitude, o descanso, você só vai ter no céu. Quando é tudo sobre Ele. Tanto faz se você está aqui na terra ou no céu. Como diz Paulo, se eu morrer, para mim, se eu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, eu vou estar bem se eu continuar vivo, porque é tudo sobre Ele. E se eu morrer, é lucro, porque para mim não faz diferença, porque eu estou na presença dEle aqui hoje, tudo é sobre Ele, e se eu morrer, eu estarei, continuarei na presença dEle. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, ilumine os olhos do nosso coração, para que como Jabez nós entremos com ousadia, tendo a certeza de que o Senhor é maior do que qualquer dor, qualquer sentença, qualquer problema que nós temos na nossa vida. Por pior que seja o cenário da nossa vida, o Senhor tem o poder de mudar. Então nos ajude a te enxergar como Jabez enxergou. Ele orava e na oração ele era ousado naquela oração. Ele podia chegar na tua presença e ser sincero, colocar ali diante do Senhor os desejos dele, porque ele sabia que o Senhor era, quem o Senhor era. Maior, e quem o Senhor é, né? Que o Senhor era, foi na vida de Jabez tudo o que ele precisava. E o Senhor é na nossa vida também tudo o que nós precisamos, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem. O Senhor é hoje presente na nossa vida. E os meus irmãos precisam desse entendimento, que não é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo, qualquer enfermidade na alma. Seja liberto nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Beijo.